Boa tarde, estou de volta agora para a gente falar um pouquinho de ciências, né? Na nossa aula de ciências de hoje, a última aula da apostila do segundo trimestre. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre algumas coisas importantes que a gente trabalhou nesse segundo trimestre. Um dos temas que nós vamos trabalhar hoje, que é importante para a vida de todos os seres humanos, é a água, né? Vocês devem estar com o textinho aí sobre a água. Então, a prof vai estar lendo e explicando e vamos falar um pouquinho sobre a água, tá bom? A água é a substância mais abundante do planeta. Ela é encontrada nos oceanos, nas geleiras, em rios, lagos, chuvas, no ar que respiramos, no solo e abaixo dele. A água também está presente no nosso corpo e na constituição dos animais e dos demais seres vivos. Ela é uma substância muito importante, pois todos os seres vivos necessitam dela para viver. A água também é necessária para a hidratação e funcionamento do nosso organismo, preparação de alimentos, limpeza do corpo, das roupas e dos locais em que vivemos. Bom, então como o texto fala, né, sem água os seres vivos não conseguem sobreviver. A água é importante para todos os seres vivos, tanto os seres humanos, as pessoas, quanto os animais e as plantas. Tudo que for ser vivo precisa da água para sobreviver, porque o nosso corpo, ele tem uma grande parte de água. E se nós não tomarmos água para repor, ele vai se desidratando, porque a gente perde água pelo xixi, pelas lágrimas, pelo suor. Então, como que nós vamos fazer para repor essa água no nosso corpo? A gente precisa tomar, ingerir essa água para repor. E essa água ela vai ir para todas as partezinhas do nosso corpo para que ele funcione bem. Assim também são as plantas e os animais, que também precisam dessa água para sobreviver. E a água ela pode ser encontrada em vários lugares, né? Como vocês viram, nos rios, nas geleiras, nos lagos, né? Através das chuvas, no ar. Só que nem toda a água que existe é água boa para a gente consumir, nós seres humanos. Então, para nós consumirmos a água boa, é a água dos rios, porque, por exemplo, a água do mar ela é salgada, não é uma água própria para a gente consumir. Então, nós precisamos da água doce, que é a água encontrada nos rios e lagos. É essa água que nós precisamos consumir. Mas essa água também, para nós ingerirmos, nós seres humanos, ela precisa estar tratada, ela precisa ser tratada, né? Ela tem que ser retirada as bactérias, os germes que existem nela. E a água, ela pode se encontrar, que nem nós já vimos na aula passada, em diferentes estados, né? São 3 estados da água: o físido, o sólido e o líquido. Desculpem, o sólido, o líquido e o gasoso. São esses 3 estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Então, os 3 estados que a água se encontra. No estado líquido é aquele estado corrente que a gente toma, que a gente ingere aquela água. O estado sólido é quando as moléculas se agrupam, que a prof já falou na aula passada, que é o gelo. E o estado gasoso é quando fica em forma de vapor, né, que a água evapora. Então, esses são os 3 estados da água. E ela fica aí no nosso meio ambiente, nessas 3 formas que as pessoas podem, os seres vivos podem estar usando para sobreviver, tá bom? A água também ela é importante porque nós podemos usar ela para cozinhar, nós podemos usar ela para tomar banho, nós podemos usar ela para lavar o nosso corpo, né? Porque nós precisamos fazer higiene do nosso corpo, senão nós acabamos ficando doentes se a gente não tomar banho, não se cuidar. Então a água ela tem uma importância muito, muito grande na vida hoje no planeta Terra. Mas será que as pessoas estão cuidando direitinho da água? Vocês aí em casa estão cuidando da nossa água? Vocês estão evitando o desperdício da água? Estão tomando banho rápido para não desperdiçar? Vamos tomar cuidado, né? Nós precisamos cuidar, nós não podemos desperdiçar a água. Por quê? Porque a água ela é um bem que pode acabar no nosso mundo. Então, como nós precisamos muito dela para viver, nós precisamos tomar cuidado para não deixar essa água terminar. E para isso nós precisamos tomar alguns cuidados, que é tomar um banho mais rápido, não deixar a mangueira ligada, não gastar água, né, nos momentos que não há necessidade. Fica essa dica para vocês aí. Bom, e agora nós temos aqui algumas atividades para a gente fazer sobre a água, tá? Então, quais são as atividades? Relacione a segunda coluna com a primeira e identifique os estados físicos da água. Então, vocês vão colocar, por exemplo, letra A, estado sólido. Qual dessas figuras aqui que tem a água em estado sólido? A folha da prof ficou separada aqui, ó. Qual das figuras que está em estado sólido vocês vão botar a letra A?
Letra B, estado líquido. Então, vocês vão botar a letra B lá naquela figurinha que a água está em estado líquido. E letra C, gasoso, vão colocar a figurinha lá onde está a água em estado gasoso. Tá? Depois que a gente falou da água, nós vamos falar das nossas plantas, né? Que também são seres vivos e que também precisam de água para viver. Então, aqui a gente tem são 3 imagens do desenvolvimento das nossas plantinhas, né? Quais são as fases de desenvolvimento, né? Elas nascem, crescem e depois ficam adultas, né? São as 3 fases de desenvolvimento das plantas. Então, vocês vão numerar, colocar um número aqui de acordo com as fases. Qual que é a primeira fase aqui? Qual figura que vocês acham que é o início da plantinha? Depois o desenvolvimento e depois quando ela chega na fase adulta. Então, o nascimento da planta é o número 1, a fase de desenvolvimento o número 2 e a plantinha adulta o número 3. Vocês vão colocar um número certinho embaixo de cada figura, tá bom? Vamos fazer isso. E a nossa quarta atividade, tem uma planta já adulta aqui, a nossa árvore, para a gente não esquecer, nós vamos novamente relembrar e colocar o nome das partes da nossa planta aqui do lado, tá? Vocês lembram que a planta tem várias partes, né? Raiz, caule, folhas, flores, os frutos. Então, vocês vão colocar o nome dessas partes aqui nesses espaços aqui. E a última atividade de ciências diz assim: encontre e pinte no caça-palavras desculpe, os elementos básicos, os elementos necessários para o desenvolvimento das plantas. Porque a prof já falou de um elemento que a planta precisa, que é a água. Quais os outros elementos que a planta precisa para sobreviver além da água? O que vocês acham que além da água ela precisa? Né? Ela ainda precisa da luz solar. Que mais que ela precisa para sobreviver? Vamos pensar. Quero que vocês pensem aí o que mais que a plantinha precisa. Água, luz solar e a terra, né? São os principais componentes elementos que as plantinhas precisam para sobreviver. Então, vocês vão procurar essas palavrinhas e pintar elas aqui no nosso diagrama, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de ciências de hoje, para a gente fazer uma revisão sobre essas 2 coisas tão importantes que são as plantas e a água na nossa vida. As plantas nos fornecem oxigênio, por isso elas são importantíssimas para os seres vivos, e a água hidrata o nosso corpo, né, e faz com que a gente sobreviva, nós e as plantas, todos os seres vivos. Então, hoje essa é a nossa revisão de ciências. Caso vocês tenham alguma dúvida, só pedir para a mamãe entrar em contato com a prof, que a prof responde, ok? Um beijo a todos e até a nossa próxima aula.